Bem-vindos e bem-vindas, estudantes da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás, no semestre letivo 2018-1. Quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina, e hoje nós teremos uma videoaula, a videoaula de número 2, a respeito do tema de recursividade. A nossa pauta inclui uma introdução ao conceito de recursividade, falarmos sobre os diferentes tipos de recursividade, escrevendo funções recursivas, quais são as vantagens e desvantagens do uso da recursividade e, por fim, fechando a nossa videoaula, uma sessão de Saiba Mais, que é onde você deverá estender, procurar conhecer mais profundamente a respeito desse tema. Vamos lá. Vamos começar com essa imagem. A imagem de uma embalagem em que é apresentada uma figura bastante interessante, intrigante. Veja, nós temos aqui a imagem de uma freira que segura uma bandeja. E observe que nessa bandeja há uma reprodução da própria embalagem que é representada por essa embalagem em maior escala. Ou seja, eu tenho aqui uma xícara em que você vê novamente que aquela freira está presente, a mesma da embalagem inicial, vamos chamar de primeira embalagem. Então, nessa primeira embalagem eu tenho uma freira, ela segura uma bandeja, essa bandeja tem uma xícara em que há uma segunda freira, por sua vez acompanhada de uma segunda embalagem, que é perceptível ser novamente a embalagem como um todo. É possível ainda ver que nas mãos da segunda freira há uma bandeja com uma terceira embalagem. Ora, extrapolando esse conceito, dá para perceber que essa embalagem fez uma brincadeira muito interessante. Ela se refere a si mesma cada vez numa escala menor. Então eu tenho uma embalagem que ela diz, olha, na minha embalagem há uma outra pequena embalagem, uma segunda, na segunda há uma terceira, certamente agora já é impossível de ser visto, nessa terceira há uma quarta, uma quinta, uma sexta e assim sucessivamente. É uma característica bastante interessante, uma peculiaridade dessa embalagem. Essa peculiaridade é que a própria embalagem se autorreferencia na imagem dela mesma. Isso nós vamos chamar de recursividade. Então, a recursividade é exatamente a propriedade daquilo que pode se repetir um número indefinido de vezes. Esse ente, que nós vamos chamar de ente recursivo, ele pode ser um ente concreto, como uma embalagem, por exemplo, ou mesmo ser um ente abstrato. Essa característica de autorreferenciar-se, de ser definida em termos de si mesmo. Aí vamos voltar. Olha que a embalagem ela referencia a si mesma em cada vez escalas menores. Claro que será impossível que eu veja todas as infinitas embalagens que estariam definidas aqui, mas isso é idealmente possível. Então, cada vez eu tenho uma dimensão menor daquele mesmo ente se autorreferenciando. A grande ideia aqui subjacente a essa possibilidade de autorreferenciar-se recursivamente é que eu posso fazer isso até infinitamente. Óbvio que essa ideia de a recursão, né, a autorreferência ser infinita, ela só pode acontecer no plano da ideia. Então, quando eu falo disso, eu posso pensar em algumas características, em alguns entes sendo definidos recursivamente. Por exemplo, um ente abstrato. O que são os números naturais? O que é o conjunto dos números naturais? Quem é que compõe
o conjunto dos números naturais. Peano, Giuseppe Peano, imaginou a seguinte definição ou a conceituação recursiva. O primeiro número natural é o zero. A partir dele, eu posso dizer que o sucessor de um número natural é também um número natural. Bom, qual é o sucessor de zero? É o número 1. Então o número 1 também é um número natural. Qual é o sucessor do número 1? É o número 2. Então o número 2 também é um número natural. E assim eu posso fazer a descoberta de se um número é ou não natural a partir da aplicação de um determinado número de vezes da operação, sucessor. Então, se eu pensar, o número 50 é natural, eu consigo perceber que, eu posso chegar do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, até que num certo momento eu chegarei ao número 50. Então o número 50 é natural. Por outro lado, se eu imaginar, será que o número π, 3,14, 15, 92, 65 aproximadamente, vamos aproximar para 3,14, será que ele é um número natural? Bom, com os conhecimentos que você já tem de matemática, você vai dizer, não, ele não é um número natural. Porque na hora que eu aplicar o sucessor ao número 3, eu atingirei o número 4. Ora, o π está exatamente em 3,14. Bom, então, eu não consigo, a partir do 3, que é o sucessor menor que π, que é o número natural menor que π, quando eu aplicar a operação de sucessor, eu vou para o número 4, que é maior que π. Então, eu não consigo atingir π. π ficou numa posição intermediária. Portanto, eu posso dizer, não, π não é um número natural. É claro que tudo isso está baseado na ideia de que eu sei muito bem o que é a operação sucessor. Bom, vamos então a uma ideia. Por que ter a concepção de recursividade? Nós vamos ver que o uso desse conceito ele vai ser extremamente conveniente para a solução de algumas classes de problemas, especialmente na descrição de soluções que podem ser executadas por computadores. Ou seja, eu vou conseguir descrever algoritmos computacionais que empregam o conceito da recursividade e, por meio desse emprego, conseguem dar a solução para classes de problemas muito interessantes. Essa é a abordagem que nós queremos para a recursividade do ponto de vista computacional. Então, em computação, eu vou dizer, olha, recursividade é o mecanismo que eu tenho de poder definir uma rotina. Vamos lembrar lá de introdução à programação que é rotina. Uma rotina pode ser um procedimento ou uma função. Um procedimento, ele executa uma determinada tarefa muito bem definida, mas ele não retorna para o seu chamador nenhum valor. Ou seja, ele simplesmente executa uma tarefa bem definida. Já uma função, ela, além de executar uma certa tarefa que lhe foi associada, ela retornará para o chamador um determinado valor. Esse valor pode ser de qualquer tipo. Ela retorna um resultado para o seu chamador. Isso é que diferencia uma função de um procedimento. Um procedimento, ele não retorna nada para o seu chamador. Uma função, ela retorna para o seu chamador um valor. Esse valor pode ser de qualquer tipo, mas ambos, de maneira indistinta, são chamados de rotinas. Então, se eu tiver uma rotina que ela pode ser definida em termos de si mesma, claro que nós vamos ver que numa instância de tamanho menor, ou seja, vai sempre reduzindo o tamanho dessa rotina, desse problema que vai ser resolvido pela rotina, eu vou dizer que essa rotina ela é recursiva. Então, ela vai ter no seu código uma chamada para ela mesma, uma chamada, ou o que nós falamos de invocação. Por exemplo,
Imagine que eu escrevi uma rotina aqui A qualquer. Aí dentro do corpo do código da rotina A, eu terei lá comandos. Comando na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha. De repente, numa determinada linha desse código, eu vou ter uma chamada para aquela própria rotina. Ela chama a si mesma e, portanto, ela vai ser executada novamente a partir de uma chamada no seu próprio corpo. Isso é que caracteriza a recursividade. Obviamente, se eu imaginar que quando a nova execução da rotina entrar e novamente for executando essas linhas e chamar A, eu terei uma segunda execução e depois uma terceira execução, depois uma quarta execução. Se isso aqui, se esse looping acontecer infinitamente, a rotina A nunca terminará. Mas é claro que computacionalmente nós vamos impedir que esse looping infinito aconteça. Então nós teremos uma maneira de falar, não, essa rotina vai chamar a si própria um determinado número de vezes, mas num certo momento eu vou interromper essa sequência de chamadas, ela será finita. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Né? Então, quando eu falar agora de recursividade, eu posso usar vários termos. Eu posso falar recursão, eu posso usar o próprio termo recursividade, autorreferência, porque a função referencia a si mesma, né? Ou recorrência. Então, são vários termos sinônimos para a ideia subjacente de recursividade. Então, há um exemplo. Vamos pegar uma função bem conhecida, que é a fatorial de um número. O fatorial de um número natural, eu posso dizer que ele é definido da seguinte maneira. Ele é representado pela exclamação i. O fatorial de n é você multiplicar n vezes n-1, que é o antecessor de n, vezes n-2, que é o antecessor do antecessor de n, até que eu atinja o número 1. Então, essa sequência de multiplicações de n por todos os seus antecessores até o número 1 gera o valor que nós chamamos de fatorial do número natural n. Olha que essa definição ela não atende aqui ao número 0, porque se eu iniciar com 0, fazendo seus sucessores naturais, eu não consigo atingir 1. Por isso, se define que o fatorial de 0 é 1. E pronto, é uma definição arbitrária para o fatorial de 0. Bom, se eu usar a ideia da recursividade, eu posso fazer assim. Olha, se o número for 0, o fatorial é 1. Agora, se o número for maior que 0, eu digo que o fatorial de um número é você multiplicar o número pelo fatorial do antecessor dele. Se é n, n-1. Ora, se eu imaginar que essa regra vai ser aplicada também para o n-1, quando eu o coloco aqui, ele vai gerar do n-1 o fatorial de n-2. E assim sucessivamente. Então, olhe que aqui tem um looping embutido aqui dentro. Cada vez eu diminuo o valor de n de uma unidade. Obviamente, como n é natural, num certo momento, n vai atingir o valor 0. Nessa hora, o que vai acontecer? Eu vou falar, olha, agora você não tem novamente que fazer um looping. O caso 0 é o que nós chamamos de caso base, ou caso básico da recursão. Eu vou atingir sabendo que o fatorial de 0 é 1 e, portanto, eu consigo já determinar o valor. A partir da determinação do fatorial de 0, todos os demais fatoriais serão descobertos até que eu chegue novamente ao valor, que é o produto de tudo isso, do fatorial de n. Né? Então, por meio dessa definição recursiva, eu consigo entender o que é o fatorial, consigo entender como é que ele funciona, como eu calculo o fatorial de um número, sem ter que interativamente mostrar todo o processo de cálculo. Vamos ver um exemplo desse fatorial, dessa função fatorial implementada, por exemplo, na linguagem C.
Então eu criei aqui uma função chamada fatorial, ela recebe um número inteiro positivo. Em C, isso é marcado pelo unsigned, para dizer que o número é sem sinal, um inteiro longo, porque vai permitir que esse número num seja um número de grande tamanho, não é? E o retorno da função fatorial também é um número sem sinal, um número positivo e também inteiro longo. O corpo da função vai definir duas variáveis, a variável i, que é uma contadora no laço for, e a variável fat, que vai armazenar o retorno da minha função, o valor do fatorial do número num. Por isso, ela é inicializada em 1, nós veremos agora por quê. Dentro do laço for, o que eu fiz? Eu inicializo a variável i, que é a contadora, com o número que foi entregue como argumento para a função. E testo se aquela variável i é maior que 1. Se ela for, nós vamos ver agora por quê, eu vou multiplicando o fatorial por esse contador e guardando na própria variável fat. Cada vez que eu faço isso, eu decremento o valor da variável contadora. E ao final, eu retorno o valor de fat. Vamos pegar casos simples. Primeiro fatorial, 0. Ora, se eu passar o valor 0, o contador será inicializado em 0. 0 não é maior que 1, portanto o laço for não será executado e o retorno será dado pelo valor da variável fat. Como fat foi inicializado em 1, ora, o fatorial de 0 realmente é igual a 1 e, portanto, a minha função vai dar o retorno condizente e correto para o fatorial de 0. E se eu passar o fatorial do número 1, eu quero o número 1 aqui. Bom, então eu vou inicializar aí com 1. 1 é maior que 1? Falso novamente. Esse laço não vai executar e a variável fat conterá o valor 1, que foi com o qual ela foi inicializada, e também estará correto. O fatorial de 1 é 1. Agora, quando eu der um número maior, vamos pegar um número pequeno, 3. Quando eu entrego o número 3, i vai ser inicializado com 3. 3 é maior que 1. Aí ele faz, bom, então aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Fat armazena 3. E o i é decrementado. Se ele era 3, ele passa para 2. Aí eu testo. 2 é maior que 1? Sim. Novamente, o valor é multiplicado pelo contador. Então aqui eu tinha 3. 3 vezes 2, 6. E fatorial fat, a variável, guarda 6. Bom, guardando 6, o valor que era 2 é decrementado, o valor de i é decrementado para 1. 1 é maior que 1? Falso. Então, o laço não mais será executado. E o retorno será fat, que guarda 6. Realmente, o fatorial do número 3 é 6. Então, note que para qualquer número que eu fornecer como entrada para a função fatorial, esse laço for fará as necessárias multiplicações, armazenando os valores intermediários em fat, e ao final retorna a variável que contém realmente o fatorial do número num que foi passado como parâmetro. Pronto. Imagine agora que eu queira implementar a função fatorial, só que empregando a ideia da recursividade, como expressa aqui. Bom, então se eu for fazer isso em C, eu posso gerar o seguinte código, fatorial agora recursivo. Então eu crio uma função fatorial, da mesma maneira ela vai receber o parâmetro que é o número, só que dessa vez eu vou fazer o seguinte teste. Se o número for 0, que é o caso base ou básico, eu retorno 1, porque o fatorial de 0 é 1. Pronto. Caso o número não seja 0, ou seja, pensando que ele é um número positivo, ele vai ser de 1 em diante. Então eu vou retornar a multiplicação desse número pelo fatorial, que é a própria função, de num menos 1. Ora, no momento em que eu fizer isso aqui, durante a execução, o que vai acontecer? Vai acontecer que a própria função fatorial será
chamada, e aí aqui você vê a característica. O corpo da função fatorial faz uma chamada a si mesma. É isso que determina que esta implementação é recursiva. Então, eu tenho que o fatorial chamou a si mesmo, só que numa escala menor, onde era num, eu caí para num menos 1. Então, obviamente, uma nova execução vai iniciar, entrando novamente nesse código e fazendo o teste. Olha, o novo número, ele é igual a 0? Se for, ele vai retornar 1. Se não for, ele vai cair no ramo else do if e novamente fazer, olha, então você vai multiplicar o número e vai chamar novamente o fatorial com num menos 1. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu coloco o número 3 na primeira chamada? Ele vai testar. 3 não é 0. Então, eu vou chamar 3 vezes fatorial de 2. Bom, quando eu forneço 2, uma nova chamada é executada. Entra aqui, número vale 2. 2 é 0? Não. Então, ele vai chamar com 2 vezes fatorial de 2 menos 1, que é 1. Então, uma nova chamada acontece. Entro para cá novamente e eu tenho 1 agora entrando na função. Num é igual a 0? Não, é 1. Então eu chamo 1 vezes fatorial de 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, mas ele vai chamar a função novamente e passar num com o valor 0. Quando isso acontece, eu cheguei no caso base e num é 0. Então ele retorna 1. Quando ele retorna 1 para onde? Para quem o chamou. Olha, mas quem chamou o valor 0? Eu vou retornar para cá e falar, olha, quem chamou com o valor 0 foi o fatorial de 1, porque 1 menos 1 que deu 0. Então, aqui, esse valor vai dar 1 e vai ser multiplicado por 1. Então, ficou 1 vezes 1. Mas quando eu retorno isso aqui, quem chamou o fatorial de 1? Foi o fatorial de 2. Portanto, esta nova função vai retornar aqui com o 2. E assim por diante. Então, a última chamada, que foi quando eu chamei o fatorial de 3, vai ter acumuladamente todas as multiplicações. 3, 2, 1 e o fatorial de 0, que é 1, isso vai retornar 6 e o último retorno será 6. O que acontece no fatorial é que, claro, é necessário que ao programar você tenha um cuidado especial para que toda função recursiva ela preveja de maneira muito cuidadosa como é que o processo de recursão vai ser interrompido, né? No caso da função fatorial, esse processo foi interrompido como o número passado como parâmetro, que é o num, chegou a 0. Então eu sempre tenho que ter um caso em que a recursividade não ocorra novamente, né? Então, isso é importante. Então, quando eu estou construindo a função recursiva, eu devo sempre me preocupar com esse caso em que eu vou interromper a recursividade. Isso é necessário computacionalmente, apesar de, no mundo ideal, como foi lá no caso da caixa de uma embalagem de um produto, eu poder imaginar que a recursão aconteceria infinitamente. Computacionalmente isso não é possível. Eu tenho que interromper num caso que eu chamo de caso básico. Outra coisa importante é que você deve perceber que o uso da recursão ele não vai trazer obrigatoriamente economia de memória, por exemplo, durante a execução. Porque cada vez que você faz uma chamada recursiva, todos aqueles valores que são interrompidos para uma nova chamada daquela função, eles têm que ser armazenados para que eu possa retornar a essa chamada quando eu tiver atingido o caso base e os retornos dos valores forem acontecendo. Tudo isso é feito e armazenado computacionalmente numa estrutura que nós chamamos de pilha. Nós vamos estudar essa estrutura na disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1, você vai entender
mais detalhadamente sobre essa estrutura de dados chamada de pilha. Então eu preciso consumir memória para guardar essa estrutura, guardar todos esses dados que são utilizados durante o processo de recursão. Eu também não posso garantir que a execução vai ser mais rápida do que a versão interativa. Às vezes, ela pode ser até mais lenta ou muito mais lenta, porque eu tenho também o custo das chamadas. Todas as vezes que uma função, como a fatorial, atinge uma chamada a si mesma, isso demanda exatamente o empilhamento de valores, guardar isso para que eu possa retornar a esse ponto quando essa chamada terminar, e isso também consome tempo. Então, eu não consigo dizer, olha, essa função fatorial, por ela ser recursiva, ela tem até um código que pode ser considerado menor, mais simples e, portanto, mais legível. Só por causa disso, ela será mais eficiente do ponto de vista de número de operações, de tempo de execução. Não, eu terei que necessariamente fazer com que testes sejam realizados para eu poder saber, não, quem é que consegue ser mais rápido num certo caso, ou de uma maneira média. Eu não posso garantir que usar recursividade sempre vai gerar uma eficiência de execução maior. Em geral, o que acontece é que ela é mais lenta e pode ser muito mais lenta. Né? Vai depender de um caso específico, desde o problema, a maneira como você codificou a solução, a linguagem que você está utilizando. Então tem várias considerações e variáveis envolvidas aí para determinar, do ponto de vista computacional, quem é que vai executar de maneira mais eficiente, seja quanto ao tempo ou quanto ao uso de memória. Bom, então vamos pegar um outro exemplo. Exemplo 2. Imagine o fato de você querer elevar um número real a uma potência natural. Por exemplo, x elevado a n. N é natural e o número x é um número real qualquer. Se eu já imaginá-lo de maneira recursiva, eu posso pensar assim, olha, vou pegar um caso simples. X é um float, n é um inteiro. Bom, se eu estiver elevando qualquer número natural, qualquer número real à potência natural 0, eu posso dizer que isso é um caso básico e o número é um 1. Então, eu devo retornar o valor 1. Então, se a potência, o expoente é igual a 0, o valor é 1. Outro caso básico é, e se o expoente for 1? Ora, x elevado a 1 é o próprio x. Então, veja que nesta função recursiva, eu tenho dois casos básicos. O caso de n igual a 0 e de n igual a 1. Não é 0 e não é 1. Bom, se não é 0 e não é 1, então eu sei que o n é um valor maior, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que, olha, o valor do expoente x elevado a n recursivamente pode ser definido como multiplicar o próprio x vezes uma nova chamada à função recursiva elevar com o parâmetro x, porém diminuindo o expoente em uma unidade. Então, elevar x a n, eu posso dizer que é x vezes x elevado a n menos 1. Como esse n-1 aí, olha o cuidado, vai decrescer e ele é um número natural, então, num certo momento, ele vai atingir o valor 0 ou o valor 1. Claro que nesse caso, decrescendo, ele vai atingir primeiro o valor 1 e aí ele vai retornar o próprio valor de x e aí eu conseguirei ter a potência de x elevado a n ao final do processo de recursão. Nessa função aqui, intencionalmente, foram deixados alguns cuidados de lado. Por exemplo, quando eu defino int n, eu estou permitindo que esse valor de n seja inclusive negativo.
olha o que aconteceria se inadvertidamente eu colocar o valor de n igual a menos 2. Ele sempre vai testar que n não é 0, n não é 1 e vai fazer o seguinte: x vezes elevar a, passando como parâmetro o próprio x, e n menos 1. Só que n menos 1, como n é igual a menos 2, ele vai virar menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. E ele vai entrar aqui com o valor menos 3, que vai ser aceito porque eu declarei isso aqui como int. Quando eu entrar com menos 3, o que vai acontecer? Novamente ele vai testar, não é 0, não é 1, vai multiplicar o x e vai chamar novamente o elevar com n, com x como base, e menos 3, menos 1, menos 4. É fácil perceber que, no caso de fornecer número negativo, esta função elevar vai entrar num looping infinito. Por quê? Porque cada vez o número n vai ser diminuído, ele não vai atingir valores 0 ou 1, que são os meus casos básicos, e, portanto, essa chamada recursiva vai acontecer infinitamente, em teoria, porque o n vai estar sempre diminuído. Então, você veja que, por um pequeno detalhe, esta função aparentemente correta, ela tem uma consideração aqui implícita, apesar de ter declarado n como int, eu não posso nunca fornecer n com valores negativos. Se eu fizer isso, essa função vai entrar em looping e, claro, computacionalmente, ela vai gerar uma interrupção do programa por um estouro de pilha. Ou seja, as chamadas serão em número tão elevado que elas vão estourar a capacidade da memória do sistema computacional de guardar e fazer as chamadas recursivamente. Eu vou gerar um erro durante a execução do meu programa que contiver essa função quando ela for chamada com um número negativo. Não é? Isso só vai ser percebido durante a execução só porque o compilador ele não vai conseguir detectar, olha, isso aqui por ser negativo vai gerar uma chamada que vai ser infinita. Isso cabe ao programador. O programador é que tem que imaginar todas essas situações e exatamente elaborar casos que sejam muito bem construídos do ponto de vista de recursividade. Como é que eu poderia então fazer com que essa função aqui fique correta plenamente? Há diversas maneiras. Uma, olha, você pode usar ela sim, desde que você garanta que nunca vou ter um número negativo fornecido para a função elevar. Você pode fazer esse teste antes de chamar a função elevar, no código, por exemplo, do seu programa principal, ou daquela função que chama a elevar. Outra maneira é você tirar esse int e exatamente declará-lo como sendo um unsigned int, um inteiro sem sinal. Bom, se é um unsigned int, um inteiro sem sinal, sempre vai ser um número positivo. E aí sim, se eu tentar fornecer um número negativo, isso já vai gerar também um erro automaticamente, um erro de tipo, durante o processo de entrada, e aí eu vou conseguir identificar o que está acontecendo. Né? Então, olha como é importante o cuidado ao projetar e implementar funções recursivas. Você tem que estar muito atento para os casos básicos, o que vai acontecer no caso do fornecimento de dados inválidos, se você consegue interromper a recursão de uma maneira conveniente e dar um resultado coerente. Tudo isso tem que se preocupar, o programador tem que se preocupar para que você tenha uma função bem elaborada, uma função que nós chamamos de robusta.